7 de setembro ou 7 do assombro? O que ocorrerá nas comemorações da independência do Brasil? Esta é uma situação que tem causado muitas confusões, muitas interpretações, e até o momento não sabemos exatamente o que o Jair, o dito e presumido presidente da República, pretende com este 7 de setembro, em conjunto com muitas das suas forças, com muitos dos seus bivaques, entre eles os agrosertanejos, os barões do agronegócio. Clique aqui no nosso canal no YouTube, clique também no nosso Facebook e no nosso Instagram, dando o seu ok, inscrevendo-se no canal do YouTube, fazendo seus comentários. E vamos ao nosso encontro de hoje. Os comentários são diversos. As percepções também são diversas em torno das promessas para o dia 7 de setembro ou 7 do assombro. Assombro porque não se tem uma exata ideia do que deverá acontecer nesta data. O dito Jair pretende que haja uma posição geral de apoio às suas tendências golpistas ou autocráticas. E está se vendo uma série de players, de jogadores nessa arena, nesse tabuleiro de xadrez, que horas parecem apoiar as tendências dos projetos do dito Jair e horas parecem estar de um lado constitucionalista, institucionalista, buscando manter as estruturas da República. No Dia do Soldado, dia 25 de agosto, portanto, ontem, houve um pronunciamento do comandante do Exército que parece ter falado em nome das 3 forças armadas do país. E todo o seu pronunciamento, todas as suas palavras foram eminentemente constitucionalistas. Em verdade, ele parecia estar dizendo ao Jair, que estava presente, e não falou durante a cerimônia, como, aliás, reza o protocolo, ele deve ter feito uma revisão do seu discurso, deve ter enviado para os colegas da Aeronáutica e da Marinha, o próprio Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, e toda a corte que está em volta do Jair, deve ter lido previamente o pronunciamento, se dado conta deste pronunciamento. Foi de um caráter, portanto, bastante significativo e com uma mensagem direta para pretensões anti-institucionais que estariam marcando este dia 7 de setembro. Para que se faça as manifestações pretendidas pelo presumido presidente, seria necessária a ação da população. Ele gostaria que 2 milhões de pessoas estivessem em Brasília, outros tantos na Avenida Paulista, em São Paulo. O governador de São Paulo abriu o dia 7 de setembro para manifestações ligadas às tendências desse dito presidente, deste dito Jair, portanto, abrindo espaço para essas manifestações não só antidemocráticas na sua essência, mas também antirrepublicanas, porque visa atingir o STF, visa atingir o Congresso, visa atingir as instituições que garantem o funcionamento da República, não só da democracia, e por isto tem se colocado como um freio às pretensões do Jair,
essa população ela está sendo arrebanhada principalmente na região centro-oeste do Brasil, onde há um baronato do agronegócio e estimulados por cantores do sertanejo. Em um vídeo anterior, chamamos isso do movimento agro-sertanejo. Há uma dissensão de muitos desses barões e pessoas importantes do agronegócio, inclusive colocando-se contra o posicionamento do presidente da Associação da Agroindústria Brasileira, que foi depor na Polícia Federal a convite do STF, envolvido ou protegido por tratores, portanto, fazendo uma ironia, se não um sarcasmo para com as instituições no chamado para depor, determinado pelo próprio STF. Enfim, essas forças populares, entre aspas, estariam se aprestando, se colocando à disposição para dar este pretendido apoio por dito Jair. Então, estamos num momento em que há muita confusão no cenário, há muitas indecisões, porque parece que se multiplicam os jogadores em ambos os lados. Aqueles que pretendem manter as instituições íntegras, e aí elas estão se colocando contra o dito Jair, e aquelas que, atendendo ao projeto do Jair, contestam essas instituições a partir da pretensão do impeachment do Alexandre de Moraes e do Barroso, dois dos ministros do STF. E quando nós temos esse jogo de forças, muitas interpretações podem advir, porque não sabemos qual é o jogo que se sucederá. O próprio movimento do tabuleiro de xadrez, nesse momento, é bastante confuso. As pessoas comemoram as derrotas do Jair. Também já comentamos isso aqui. Comentam, e de forma bastante alegre, dos reveses que ele vem sofrendo. Mas continuamos a dizer que, enquanto Jair não seja defenestrado do poder, seja pelas eleições do próximo ano, seja por qualquer impedimento que ele venha a sofrer por parte das estruturas republicanas antes das eleições do ano que vem, o que seria mais salutar para o país, não tenhamos dúvida de que o quadro continuará confuso e indefinido. Queremos novamente ressaltar de que o Jair tem a disposição de guerrilheiro. É um verdadeiro guerrilheiro desta luta política. Ele mexe com o tabuleiro, fazendo avanços e recuos. A última foi quando o seu próprio primeiro-ministro, digamos assim, o seu ministro mais importante, o Ciro Nogueira, combinou com ele de que ele estabeleceria uma trégua na briga com o Poder Judiciário. E ele prometeu. O Ciro foi até o Judiciário, juntou-se aos ministros, principalmente junto ao Luiz Fux, na comemoração da constitucionalidade do governo, e representado inclusive pelo ministro Ciro Nogueira, do Gabinete Civil, o gabinete mais importante que existe no governo, e no dia seguinte Jair Bolsonaro entrou com o impeachment do Alexandre de Moraes. Ou seja, deixou este Ciro Nogueira, o seu, entre aspas, primeiro-ministro, digamos assim, na Rua da Amargura em um papel absolutamente ridículo, mostrando que, no que Jair parece conceder, no momento seguinte ele desmente sem a menor cerimônia, porque não se trata de um presidente da República com a grandeza de postura que o cargo exige e deve existir na própria pessoa. Ele não tem o timing, ele não tem um perfil, ele não tem um profile para isto. O que o Jair gosta é do banzé, da confusão, de dispersar os conceitos em torno dele,
dos seus procedimentos e dos seus atos. Isso desorganiza a opinião brasileira, isso desorganiza o jornalismo, isso desorganiza o senso e análise crítica. É isto que ele pretende, criar um vago geral na análise política, na análise dos contextos, nas instituições, nos jogadores que estão uns ao lado dele, outros contra ele. Criar este vago, porque quando justamente cria-se esse vácuo de sentido, que ele pode dar o golpe final. Não esqueçamos que numa luta de boxe, muitas vezes, você vai dando socos aqui e ali no seu adversário para minar a resistência. E quando o adversário está enfraquecido, você dá o golpe final e mortal. Na guerrilha também é assim. Você fica lutando contra o adversário em pequenos avanços e recuos no terreno em disputa e desgasta o adversário até que você dá o golpe final para vencer aquela guerrilha, aquela batalha. Esta parece ser a técnica fundamental que Jair Bolsonaro está empregando. Então, não podemos pensar que, quando ele tem um aparente fracasso, como aquele do Fumacê ridículo na esplanada dos ministérios, ele está acabado, quando o ministro ou o supremo-chefe das Forças Armadas, ou melhor dizendo, ele é o supremo-chefe, quando o chefe das Forças Armadas discursa, rebatendo os posicionamentos do Jair nas suas palavras, naquilo que ele discursou com muita severidade, advertindo praticamente o Jair que este esteja entregando os pontos, que esse esteja isolado, que este já está perdido. Não é assim que o Jair funciona. Parece que está havendo equívocos na análise dessa personalidade que insiste, persiste e ainda está no poder do Brasil, com um poder de fogo de 22, 23, 25% da população, que não tem apenas como uma pessoa, que não tem apenas como um presidente, mas como um mito, como uma figura sagrada. E precisamos observar que isso tem um efeito devastador. Está se falando em desconstruir o bolsonarismo no país. E vai ser necessário, só que não vai ser simples. Não vai ser uma tarefa tão rápida quanto se pretende. Haverá muitos que ainda, mesmo com o Jair derrotado, se isso acontecer, vão estar ao lado dele, como Trump nos Estados Unidos. Ainda tem muita gente que diz que ele venceu as eleições e que houve trapaça nas eleições para dar a vitória a Biden. E este também é um problema que temos que nos defrontar. Se Jair não desaparecer o mais rápido possível do cenário do poder, nós estamos num desgaste, se não daqueles que defendem a institucionalidade e a constitucionalidade até um golpe final, nós estamos desgastando a estrutura republicana, colocando em risco os resultados da eleição no ano que vem, ganha ou perca Jair, porque se ganhar, ele vai dizer que a eleição foi fraudada, porque ele ganharia com mais votos do que teve, como ele alega com relação a 2018. E se ele perder, imaginemos o que é que ele vai fazer em termos de escarcéu e em termos de problemas para a estabilidade do funcionamento da República Brasileira. Então, este 7 de setembro, o 7 de assombro, está aí para nos dizer ainda o que há de vir. Estejamos atentos e até um novo encontro. Até lá!